Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Celso Eck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savariz, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Contamos hoje com a presença de um convidado muito especial, Astier Basílio, que nasceu em 1978, é autor de 15 livros, predominantemente na área de poesia, mas também contos e peça de teatro. É vencedor do Prêmio Funarte de Dramaturgia 2014, mestre em literatura russa pelo Instituto Estatal Pushkin e atualmente doutorando pelo Instituto Maxim Gorky. Então, direto da Rússia, este brasileiro que vem falar conosco hoje no episódio. Seja muito bem-vindo, Astier Basílio. Antes de te passar a palavra, então, eu começo te perguntando sobre a tua formação leitora. Essa é uma pergunta que a gente geralmente faz para os nossos convidados, e então gostaríamos de saber de ti um pouquinho quando e como nasce o Astier Basílio, leitor? Quais são as suas primeiras lembranças das leituras? Tem alguma influência familiar? Ou isso inicia na escola? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Olá, Michele, Tiago, Celso, amigos do podcast. É uma satisfação estar aqui. E eu posso dizer que o meu trajeto de leitura, ele reflete um pouco a história da formação da cultura brasileira na medida em que nós temos uma divisão entre a literatura oral e a literatura escrita. Eu sou filho de repentistas. A cantoria de viola, o repente é uma arte cultivada predominantemente no Nordeste, que não encontra tanta referência direta nas histórias das literaturas brasileiras. Recentemente, eu traduzi um poeta chamado Nikolai Kluyev, e eu escrevi um artigo em que tentava apresentá-lo para o público. Foi um poeta que eu traduzi pela primeira vez, não há nenhum registro anterior dele em português, e publiquei nas redes sociais, e um leitor quis estabelecer um paralelo com Patativa do Assaré, porque o Cluias é um poeta chamado da poesia rural, poesia campesina, a poesia dos agricultores, que por uma certa distorção social seria classificado como cultura popular ou cultura regional, esse fosso que nos divide. Então, as minhas leituras são resultado do fosso histórico, sociológico estabelecido ao longo da nossa formação. Então, eu venho de uma família cujos meus avós, paternos e maternos, eram analfabetos. Os meus pais já tiveram a chance de estudar, mas não conseguiram chegar à universidade, e o que eles não puderam ter, eles deram para os filhos. De modo que eu reflito esse percurso híbrido desses dois Brasis, o Brasil rural, oral, com esse repertório imenso de cultura, e o Brasil, digamos assim, da literatura escrita e tal. Os primeiros livros que havia em minha casa, eu lembro muito bem, era um livro de poemas do Zé da Luz, Brasi Caboclo, e um livro do Patativa do Assaré, Cante Lá que eu canto cá. Meu pai era um grande leitor, ele tinha uma biblioteca modesta em casa, e estes foram os primeiros autores que eu li. Como a poesia para mim era um repertório muito identificado com rima, métrica e todas essas bases de composição oral mantidos até hoje, os autores da minha predileção eram aqueles que seguiam aquele, digamos assim, estilo que eu imaginava como único e correto, que eram os poetas das escolas antigas do modernismo, simbolismo e parnasianismo. Que maravilha. E aí eu acho que desse dado que tu trazes, da tua formação vinculada à cultura popular, vamos chamar como chamam, né? Aqui no Brasil, a cultura popular.
E então tu és muito próximo da lírica tradicional portuguesa, né? Porque é ela que se manteve, nós pensamos o Nordeste sempre como esse repositório da lírica portuguesa tradicional, que manteve formas, que manteve métricas, que foi quase um museu vivo ali da lírica, enquanto ela se desenvolvia de outra forma em outras partes, tanto de Portugal quanto do Brasil. Ela ali se manteve dessa forma, né? Através da oralidade, através dos folhetos, através dos cantadores, né? E eu acho que aqui começa, né? E também, como tu foste para estudar literatura na Rússia, me chamou a atenção e eu gostaria de saber de ti, porque quando a gente tem contato com diversas líricas, a gente começa a compreender que é diferente. Então, tu vais encontrar num país e a rima não é uma tradição naquele país, né? Os versos são cantados sem rima ou são contados sem rima. E aí eu te pergunto, né? Na Rússia, existe rima, existe uma métrica, existem formas fixas, tão fortes como o soneto para nós em língua portuguesa, embora não tenha surgido na língua portuguesa, ou como a quadra, né? Na língua portuguesa, que é muito forte, existem essas formas fixas, existe a rima toante, como é a poesia em russo? A poesia russa, ela vai diferir da nossa por conta da sua configuração do sistema. A nossa poesia, ela é fundamentada no sistema silábico, a partir do qual ah, vão se desdobrando pela própria língua, né? Os metros, a redondilha, o octossílabo e por aí vai. Na poesia russa é um sistema silabatônico. O sistema silabatônico ele é baseado nos pés e a diferença das nossas línguas é que uma vogal no idioma russo determina a fixação de uma sílaba, o que faz com que a combinação seja muito mais precisa do que no nosso idioma, que é muito mais fluido e muito mais musical, em que existem as elisões das vogais. Por conta disso, pelo fato de que o sistema russo ele é baseado nesse sistema que é predominantemente montado em cima de pés, o iamb, que é uma estrutura de duas sílabas com uma é, fraca e uma forte, o troqueu, que é o contrário, uma forte e uma fraca, o anfibraque, que é uma unidade com três sílabas, em que a mais forte é a segunda, antecedida por uma fraca e sucedida por outra, e por aí vai. O fato de que as palavras elas são maiores do que as unidades dos pés propicia que haja uma coisa chamada dolnik. E esse dolnik estabelece uma miríade de possibilidades de criação rítmica. Por conta disso, talvez a poesia russa seja uma das poucas no mundo que mantém ainda a tradição do sistema métrico, da sua versificação muito atual. Para dar um exemplo, há poucos anos saiu por aqui uma antologia do verso livre, algo impensável, digamos assim, para uma tradição como a nossa, em que praticamente boa parte dos poetas contemporâneos fazem uso desse tipo de poesia. Ou seja, a predominância aqui, por conta da natureza da língua, ainda é do sistema com metrificação, com rimas, devido ao fato das imensas possibilidades, das combinações possíveis dentro do próprio sistema. Com relação à rima, ela sempre foi muito utilizada, ainda hoje o é, e nesse caso, há que se destacar a figura de um grande renovador nesse aspecto, que foi o Vladimir Mayakovsky, um poeta que absurdamente
trabalhou o ritmo do seu sistema, sabia como ninguém a versificação do sistema russo e, e tinha uma certa, digamos assim, obsessão em encontrar novidades dentro do sistema das rimas. Eu estou traduzindo Mayakovsky para a editora Arribaçã, de Cajazeiras. O livro vai ser lançado em pré-venda agora, em janeiro. E eu traduzo o primeiro livro de Mayakovsky, chamado Eu, que por coincidência foi lançado em 1913, 6 meses depois do lançamento do Eu, de Augusto dos Anjos, no Rio de Janeiro. Coincidência cósmica. Além desse livro, que hoje em dia pode ser classificado como um livro-objeto, porque Mayakovsky, que era estudante da Escola de Belas Artes de Moscou, o livro é todo feito em litogravura com uma espécie de conteúdo manuscrito. Um dos artistas colegas dele fez a ilustração. O próprio Mayakovsky se encarregou da ilustração da capa. E eu traduzo, além desse poema, os 10 primeiros textos dele. E nesse conjunto, o leitor vai ter a oportunidade de ver o processo evolutivo da descoberta da voz do Mayakovsky. Então, alguns poemas são rimados e são pautados dentro do sistema de metrificação tradicional. O que chama a atenção desde sempre apesar dele fixar-se pelos métodos tradicionais, já é perceptível as metáforas, digamos assim, inusuais, porque ele tenta colocar dentro da poesia o que ele fazia nas artes plásticas. É como se ele tentasse. O Davi Bourdieu, que foi o primeiro mestre dele, tem uma expressão que eu acho muito boa, que é o seguinte: Mayakovsky, ele procura as naturezas mortas urbanas. Então, há um poema dele que ele encontrou uma rima com marcas da época. Ele vê uma publicidade, então ele vê, por exemplo, o produto Mage, compre os cubinhos Mage, e ele encontrou uma rima para Mage. Então é um sujeito que estava ativamente atento a isso, e ele é um grande renovador nesse sentido de encontrar e de procurar soluções novas dentro do sistema. Uma questão que eu acho que a melodia da língua portuguesa, em comparação com a russa, é muito próxima no sentido da fala, né? Quando um estrangeiro escuta um brasileiro falando e ele não sabe que é português, ou ele não tem contato com essa língua, muitas vezes ele confunde com o russo falando, né? Porque eu acho que a divisão silábica é muito parecida, né? Eu já O ouvi português de Portugal mais ainda. mais ainda. É, Isso é muito interessante, né? Os russos E aprendem português e não tem sotaque quando eles falam português. É incrível. é Quem já interessante ouviu o isso. Guto falando é incrível. E aí eu acho que isso provavelmente ajuda um pouco também nessa, digamos, transformação do verso russo para o verso em língua portuguesa. Embora, claro, né, haja uma mudança muito grande, mas eu acredito que, pensando musicalmente, isso ajude bastante, né? E aí eu te pergunto também, trazendo ainda dentro dessa questão da poesia, existe uma diferenciação na Rússia, assim, de uma poesia dita mais elevada para uma poesia dita mais popular? Nós lembramos aqui no Brasil que sempre existe isso, né? E aí nós comparamos com a tua própria experiência de trazer a poesia popular, e nós entendemos como dois sistemas diferentes e que na verdade não são, né? Muitas vezes o poeta popular ele busca o elevado, né? Essa transposição, né? A gente tem uma ideia de que as metáforas do poeta popular sempre serão aquelas que
jogam com a natureza, com seu conhecimento, e é o contrário, né? Até o Borges, no escritor argentino e a tradição, ele vai dizer, né, que o poeta popular, ele busca sempre o elevado, né? Ele vai usar uma palavra rebuscada se ele a conhece. A gente tem muitos exemplos disso, né? E a Rússia tem essa diferenciação, assim, existe essa diferenciação de uma poesia popular e uma poesia mais elevada, ou esse diálogo é melhor, ou ele acontece mais do que aqui no Brasil? Não existe essa divisão por conta do processo histórico ser basicamente muito distinto. Então, não consigo encontrar nenhum ponto comum em relação às nossas culturas, às nossas percepções de poesia. O que pode ser colocado nesse sentido é uma tradição muito forte da cristhianska literatura, que é justamente a literatura dos agricultores, uma literatura que ela tem um apelo voltado para a zona rural, fala sobre esse universo, e nesse sentido ela não é colocada numa categoria à margem, ao largo ou em paralelo. Ela é uma expressão dentro desse universo que é a literatura. E para citar um exemplo, no começo do século XX, vários poetas surgindo, eu acredito que talvez tenha sido um dos momentos na história da humanidade em que nós tivemos uma grande concentração de gênios que moravam a quarteirões uns dos outros. É uma geração que rendeu Anna Akhmatova, Mayakovsky, Bloch, Yesenin, todos eles basicamente nasceram, Mandelstam, todos eles nasceram no mesmo período e viveram na mesma cidade. O Yesenin, quando chega em São Petersburgo, ele tenta se sobressair de alguma forma, e qual é a maneira que ele tenta se sobressair? Ele meio que intensifica esse aspecto do poeta rural, da nova poesia rural. Não à toa que ele considera o Nikolai Kluyev, que eu já citei aqui anteriormente, que, por coincidência, a única referência que eu localizei dele até hoje foi feita pelo escritor Ariano Suassuna, num artigo publicado em 1977 no Diário de Pernambuco, chamado Por que eu não sou comunista? Então ele cita um trecho do, presumo eu, Trotsky em Literatura e Revolução, no qual Trotsky desprezava a adesão que o Nikolai Kluyev havia feito à Revolução, porque ele dizia que o Kluyev havia abraçado a Revolução como um camponês e que a Revolução era uma expressão citadina. Então, o Ariano cita o Kluyev mesmo não tendo lido, né? Então, o Kluyev é citado pelo Yesenin como o seu grande mestre. Enfim, a literatura de expressão rural, ela não é colocada ao largo, ela não é, digamos assim, deixada à parte na história da literatura russa. Eu tenho aqui em mãos, por exemplo, isso aqui é uma antologia da Era de Prata, e aqui eu vou encontrar os poetas rurais do lado de Mayakovsky, do lado de Ana Akhmatova, do lado de Osip Mandelstam. Eu tenho aqui outra antologia da poesia do século da Era de Ouro, e os poetas rurais estão no mesmo espaço, dividindo as mesmas páginas, como deveria ser. Que é uma diferença marcada para o Brasil, né? E aí, entrando, Astier, agora nessa questão da travessia de um lado para outro, né, do Atlântico e a travessia continental, né, de um lado a outro do continente, eu queria que tu falasse um pouco, assim, desse teu trabalho de tradução e de criação aí na Rússia, né, chegando a um espaço cultural, literário novo, vindo, né, do espaço literário cultural daqui, brasileiro, nordestino e de língua portuguesa também. Eu conheço seu trabalho já há muito tempo, sei também da tua ligação, né, com a lírica tradicional de diversas origens, assim, do nosso idioma.
né? E a partir daí também falar um pouco da tua relação, né, com a literatura russa contemporânea, com os escritores contemporâneos, se é que tu tens alguma mais próxima, enfim, aí eu gostaria que tu mencionasse tudo isso agora nessa numa fala agora, né? Como é que está sendo essa tua chegada, esse espaço, né, o teu trabalho de criação aí dentro e, né, as relações com os teus contemporâneos aí. Há pouco, semana atrasada, eu tive a oportunidade de participar de uma noite literária em que eu era a principal figura, né? Eles têm um costume de realizar chamadas noites literárias, que é basicamente os nossos recitais. E nesse recital eu convidei poetas contemporâneos que eu havia traduzido e eles se apresentaram comigo, lendo os poemas originais e eu lia as traduções que fiz. Eu fui acompanhado por 7 poetas que havia traduzido, entre os quais um dos introdutores da poesia minimalista russa, o Ivan Armetiev, que é um poeta de quem eu gosto imensamente. Ele é autor de um poema que é assim: escrevendo no escuro, não notei que a caneta não escrevia. Um poeta de um minimalismo e de uma força de condensadora extraordinária, e é algo inaugural dentro de uma tradição muito mais, digamos assim, discursiva, numa tradição mais trágica, numa tradição em que o verso ele está dado dentro dessas estruturas. Esse evento foi organizado pelo Andrei Karovin, que é um poeta que tem um salão há 20 anos no Museu Bulgakov. Foi onde eu participei, no mesmo espaço em que anteriormente esteve o Yevgeny Evtushenko. E tive a oportunidade também de participar do festival que ele próprio organiza, o Festival Voloshin. Maxim Voloshin, um grande poeta da Ilha de Prata, amigo da Marina Tsvetaeva, amigo do Osip Mandelstam, que eu tive a felicidade de traduzir pela primeira vez para o português. Então, de alguma forma, eu tenho procurado. O primeiro conhecimento que eu tive da literatura contemporânea foi através do mestrado. Havia algumas disciplinas em que nós éramos apresentados a autores, sobretudo autores de prosa. À medida em que eu comecei a poder circular, comecei a estabelecer contatos, participar das noites literárias, a traduzir os poetas na coluna que eu tenho no jornal União, o círculo foi sendo ampliado. Então, hoje em dia, eu tenho contato com parte significativa dos autores, sobretudo de Moscou. Eu posso dizer que tem uma boa convivência com os autores. É uma quantidade considerável de bons escritores, de bons poetas. Não posso dizer que conheço todo mundo ainda, mas de Moscou, que é uma área que eu frequento com alguma regularidade, eu já consegui identificar determinados grupos, determinadas vozes. Talvez precise conhecer um pouco mais em relação a São Petersburgo, que é um outro centro de referência e que eu ainda não tenho tanto contato. Tu mencionaste Moscou e São Petersburgo como espaços distintos. Se bem entendi, foi isso. Sim, né? sim. É assim que funciona mesmo? A cena literária das duas se desenvolve de maneira mais ou menos independente? É o eixo Rio-São Paulo da Rússia? Nós 4 aqui não somos do eixo Rio-São Paulo, então... Basicamente, o fato de as duas cidades se sucederem como capitais, se nós formos olhar a história, vamos ver uma grande ebulição literária acontecendo em São Petersburgo inicialmente, era onde tudo acontecia. E interessante que existem a primeira escola moderna russa é o simbolismo. Vai ter o simbolismo de Moscou, o simbolismo de São Petersburgo. Vai ter o futurismo de Moscou, que é basicamente a força do futurismo vai estar em Moscou, onde vai estar Davi Burluk e Mayakovsky. São Petersburgo vai ter outros grupos com os quais eles vão acabar tendo uma relação, mas basicamente é isso. As duas cidades protagonizam os dois polos
das cenas culturais e, evidentemente, literárias. Isso não elide o fato de que existem grandes expressões de outras localidades. Um grande poeta dos últimos tempos, que inclusive nasceu em 1974, infelizmente morreu muito cedo, Boris Rigi, ele era de Ekaterimburgo, que é uma cidade tradicionalmente conhecida por ser um berço de proletários, lá tem uma indústria pesada de aço e tal. Sim. Voronezh, no sul, na fronteira com a Ucrânia, onde Mandelstam foi enviado para o exílio, rendeu um grande poeta, o primeiro prêmio Nobel de Literatura russa, que foi o Ivan Bunin. E é de lá que veio o jovem poeta Vassili Natsentov. Ele deve ter 24 anos, eu conheci no Festival Voloshin, grande poeta, premiado, publicado por grandes revistas e que eu tive a felicidade de traduzir. Maravilha. Eu lembrei que aqui no Brasil ficou conhecido, acho que passou no canal Arte 1, um documentário sobre literatura russa com o Stephen Fry, que ele fala de de seis escritores, não de seis poetas, Uhum, né? uhum, Da uhum, literatura contemporânea. Foi o máximo que eu me aproximei do uhum, contemporâneo russo, né? E é um dado para, se alguém que está escutando quer buscar, existe, né? Tá no Arte 1, dá para pesquisar, streaming, utilizar as plataformas digitais. Mas nós gostaríamos de saber também, tem um dado que a gente sabe, né? Jorge Amado é amado na Rússia, né? É uhum, conhecido uhum, e nós sabemos por quê, né? O envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro e foi prêmio Stalin de literatura, então escreveu uma obra alinhada com os preceitos, né, do socialismo e ele é traduzido, ele é o nosso autor brasileiro mais conhecido depois do Paulo Coelho, né? A gente pode dizer que ele é um dos primeiros mais conhecidos, né? Então, nós já andamos, eu e a Michelle andamos pelo leste europeu e a gente via as traduções e reconhecia. Tava ali o Jorge Amado e ele sempre estava. Outro dado é a nossa novela, né? Então, tava lá na Romênia, numa exposição sobre a televisão romena e estava passando a Escrava Isaura em romeno, né? Então, esses são dados interessantes. Mas para além do Jorge Amado, para além da escravizaura, né, o que a gente tem na Rússia? Eu lembrei agora, no leste europeu, que Fernando Pessoa também aparecia muito em traduções, acredito que seja uma moda recente, né? Mas uhum. se conhece alguma outra coisa de Brasil? Porque o Jorge Amado também carrega um certo tipo de estereótipo de Brasil, né? Ele vai levar o Brasil tropical para fora e é muito engraçado também. Até a Bom, Sharapova gosta do Paulo Coelho. Até a Sharapova. bom, a primeira referência que se tem do Brasil para um russo médio é uma comédia soviética chamada Здравствуйте, я ваша тетя, que é uma adaptação de uma peça britânica, cujo autor não vou me lembrar agora, mas não é um dramaturgo tão famoso, do século XIX, que traduzido significa Olá, eu sou sua tia. É sobre um farsante que se passa por uma senhora que vinha do Amazonas e tenta aplicar algo à falcatrua, a Dona Rosa. E existe um bordão dessa Dona Rosa que ela fala assim: Eu sou do Brasil, onde existem muitos macacos selvagens. Não existe nenhuma conotação, digamos assim, pejorativa. Inicialmente, quando eu vi isso a primeira vez, isso me ofendeu, mas quando eu assisti a comédia, eu vi que não havia nenhuma conotação depreciativa. É basicamente a primeira referência que eles têm do Brasil é essa comédia. Além disso, há uma dupla há um personagem que ele sonhava em ir para o Rio de Janeiro. E esse personagem, deixa eu só dar uma olhada aqui, é uma dupla de escritores e também tem essa coisa do personagem pícaro. Esse romance se chama Doze Cadeiras,
Só vou ver se eu consigo lembrar o nome do escritor. Não vou lembrar agora, mas enfim. Ah, Ilya Ilf e Petrov. Ilya e Petrov. Esse é uma dupla de escritores. Inclusive, existe uma teoria da conspiração que acredita a autoria desse romance a Bulgakov, porque quando o Bulgakov morre, a dupla não consegue escrever mais nada de sucesso. E esse livro teve uma grande repercussão, um livro de referência na União Soviética. O personagem é um pícaro, um malandro, cujo sonho dele é ir para o Rio de Janeiro. Essa é uma outra grande referência do Brasil. Jorge Amado ainda mantém o seu posto de autor definitivo. Para a comparação que eu poderia fazer é a seguinte: o que Mayakovsky representa para nós, Jorge Amado representa para a Rússia. Se você perguntar a um russo qual é o maior poeta, ele não vai dizer que é Mayakovsky. Se você perguntar a um brasileiro quem é o maior escritor, seguramente ninguém vai dizer que é Jorge Amado, embora Jorge Amado seja respeitado e tal. Então, o paralelo entre esses dois autores, eu acho que ele é muito ele identifica muito a relação de conhecimento entre as nossas culturas. Infelizmente, só em círculos mais especializados que você vai encontrar outras referências. Por exemplo, recentemente, eu conversei com um rapaz que estava muito interessado em cultura brasileira por conta do candomblé, devido ao fato dele ser um capoeirista. A capoeira é o principal difusor da língua portuguesa no mundo. Existem escolas de capoeira por aqui, e geralmente o estudante de capoeira, o adepto da capoeira, ele se interessa pela cultura do Brasil. Eu dei aula de português para russos e boa parte dos meus alunos eram egressos dessas escolas. Ultimamente tem crescido muito o interesse pelo forró, na Europa como um todo, e também o russo tem uma coisa que me impressiona muito. Quando eu dava aula, eu sempre perguntava a razão pela qual o sujeito estava ali para aprender o idioma, e às vezes me pareciam motivos um pouco banais. O sujeito dizia, não, porque eu gosto de novela brasileira e queria poder aprender o idioma. Infelizmente, nós não temos notícias muito boas em relação ao conhecimento da nossa cultura. Eu estudo no Instituto de Literatura Maximo Gorky, que completou 90 anos esse ano. É uma espécie, digamos assim, escola criativa, né, literatura criativa, cursos de escrita criativa, feita há 90 anos. Então, basicamente, existem os seminários e tal. Então, aqui eu me encontro com pessoas muito interessadas em literatura. Eu moro no alojamento e um rapaz chegou para conversar comigo porque estava interessado em conhecer a obra de Carlos Drummond de Andrade. Uhum. Ele, Isso é inclusive, inusitado. isso é inusitado. Ele me mostrou, assim, olha, para você ter uma ideia da minha admiração por Fernando Pessoa, o celular dele, a, a folha de descanso era uma fotografia do nosso poeta português. E ele conhecia, além disso, a Tropicália. Ele conhecia os autores do modernismo brasileiro, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, mas ele é uma exceção. Sim. E eu até acabei compartilhando autores da poesia visual, que era a área de interesse dele. Eu cheguei a participar do lançamento de uma revista de tradução aqui, então, no número do lançamento, vai fazer uns 6 anos, havia traduções de Scliar, havia traduções de Clarice Lispector, mas infelizmente, uma cultura que precisa de divulgação mais ainda. Eu acredito que dentro desse novo rearranjo geopolítico, espero que os nossos órgãos de cultura possam estabelecer um diálogo mais efetivo, sobretudo pela literatura, que a literatura russa contemporânea, e não só contemporânea, existem muitos autores que acabaram não sendo apresentados para o público brasileiro, do período da Era de Prata, autores soviéticos,
e autores contemporâneos, da mesma forma como a nossa literatura precisa ser melhor apresentada para o público russo. Tu mencionaste agora essa questão do arranjo geopolítico, tá? E era uma pergunta que eu queria fazer, vou pular na frente do Thiago, porque eu acho que é um gancho legal, e daí eu já passo a palavra para o Thiago. Estamos vendo nesse momento, né, aí saindo um pouco da literatura, mas voltaremos a ela, né, um reforço, né, ano após ano, né, desse grande bloco do qual o Brasil e a Rússia fazem parte, né, que é o BRICS, né. Eu, acompanhando um pouco as notícias da Rússia, a impressão que me dá é que os russos levam muito a sério esse bloco, né? A relação com esses países, né? Do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, né? Pelo menos do ponto de vista assim, de relações internacionais. Minha pergunta é a seguinte, assim, tu verificas assim que essas aproximações no campo geopolítico que o Brasil vem experimentando com a Rússia e com os outros países do bloco, mas no nosso caso aqui especificamente falamos da Rússia, tem algum impacto num crescimento do interesse dos russos pela literatura brasileira e pela cultura brasileira de maneira geral? Em fevereiro, agora eu vou completar 7 anos. Uhum. E o interesse em relação ao BRICS é algo muito recente. Quando Ah, eu sim. cheguei aqui em 2017, quando eu mencionava esse, essa união de países, poucas pessoas se davam Uhum. conta do que eu estava falando. Em face das disputas geopolíticas, o BRICS assumiu um protagonismo que ele não tinha antes. Então é algo, de certa forma, muito recente. Por conta de ser basicamente algo que aponta para uma solidificação, uma perspectiva do mundo multipolar, que é, digamos assim, Uhum. a tese defendida pelo Dugin, que é um pensador muito mais conhecido no Brasil do que na Rússia. Só para Ele é fazer a referência extremamente citado, para sobretudo. os nossos ouvintes, né? Estamos falando de Alexander Dugin, né? Autor de uma série de obras de geopolítica e de filosofia que vem muito ao Brasil, inclusive fala português, É. né? E que é russo e que, enfim, tem estado presente aqui no Brasil. Só fechando esse parênteses para explicar para as pessoas, pode voltar, senhor. Então, dentro dessa dimensão, eu acredito que num futuro próximo possa haver desdobramentos na área cultural. Há pouco tempo, coisa de meses, delegações do Ministério da Cultura estiveram aqui Uhum. assinando protocolos, então eu presumo Sim. que esses protocolos assinados possam redundar em ações de cooperação mútua entre os dois países. Eu acredito que, do ponto de vista geral, do público, isso já está, de alguma forma, disseminada. O russo é um povo que tem uma relação meio sui generis com o seu próprio país, então, quando estúdios de Hollywood ameaçaram não enviar as suas produções para serem mostradas aqui, a resposta que eles tiveram, a gente vai poder receber filmes brasileiros, filmes de outras nacionalidades, isso não vai ser nenhum problema. Então, eu imagino que, de alguma forma, esse rearranjo geográfico, político, ele possa redundar também em ações culturais. Né? Porque me chamou a atenção, vendo ali na página do Telegram e também do Facebook ali do Ministério da Cultura da Rússia, né? Eu vi que teve inclusive uma celebração, né, uma lembrança, se não me engano, dos 195 anos das relações diplomáticas Dos entre Brasil e diplomatas. Rússia. E foi um evento grande, foi um evento com muitas pessoas, teve um recital, se eu não estou equivocado. Eu fiquei muito impressionado com o impacto que teve, se não me engano, teve a presença de gente de diversos ministérios. E foi anunciada a criação do Instituto Brasil-Rússia, que Isso, ele está exatamente. acoplado a uma universidade essa universidade é uma universidade que forma diplomatas e já tem lá uma cátedra de língua portuguesa. Pois Então, eu então, acredito que
os encaminhamentos vão redundar em frutos Uhum. para, digamos assim, o mútuo estabelecimento de acordos e de relações culturais entre os dois países. Perfeito. Astia, tu falaste que nós conhecemos bastante o Mayakovsky, né? Quando se pergunta quem é o grande poeta para um brasileiro, o grande poeta russo para um brasileiro, ele vai citar o Mayakovsky. E eu vou te perguntar, e já passo a palavra para Michele, os russos consideram o Pushkin o grande poeta russo? Ele é o grande poeta russo? Pushkin é algo inimaginável, é difícil descrever a grandeza literária dele. E é, ao mesmo tempo, a maldição, porque ele é o fundador da língua russa moderna. Ele é a glória da língua russa. É um escritor que conseguiu, na prosa e na poesia, estabelecer o- a- as bases e os fundamentos nos quais toda essa grande literatura foi erigiu gigantes como Dostoiévski, Tolstói, Gogol, Turgenev. Tudo isso advém do trabalho de gênio de Pushkin. Eu espero que um dia, estou me preparando para isso, eu possa traduzi-lo. Mas é um percurso que vai redundar ainda uma longa caminhada de conhecimento, de contato com a língua e tal. Mas eu já tive a oportunidade não estudei ainda como eu deveria, mas eu tive a oportunidade de ler o Evgeny Onegin, que é uma espécie de enciclopédia da cultura russa, e é um texto fabuloso. Mal comparando, ele é o Camões russo, né? Porque o Camões é o fundador da. Claro que nós não temos a prosa e tem a Uhum, distância temporal, uhum, mas uhum, é a ideia de que a língua uhum, portuguesa surge a partir do Camões, né? Como com os Lusíadas e os sonetos, eu acho só para o nosso uhum. público assim pensar um pouquinho, né? Para que a gente tenha uma comparação, digamos assim, mais efetiva, concordo que ele está dentro desse mesmo plano dos autores fundadores de língua, como é o caso de Camões para a língua portuguesa, Cervantes para a língua espanhola, Martin Lutero para a língua alemã, Dante Uhum. Alighieri para a língua italiana, né? Shakespeare para a língua inglesa. A Rússia é um país cuja cultura central é a literatura. Tudo gira em torno de literatura. O nosso país, a cultura ela centra em cima do esporte, que é o futebol. Não à toa, Pelé se tornou sinônimo de excelência. O Pelé de alguma coisa é o Uhum. nome dicionarizado do adjetivo que se dá a quem consegue obter, ao que se consegue obter de excelência. Pushkin, não à toa, é chamado de o nosso tudo. Então eu acredito que Pushkin seria, digamos assim, como o Pelé. Quando os jogadores de futebol vão falar sobre quem é o melhor do mundo, eles sempre dizem assim: não, Pelé não conta, ele está acima de todos nós. Vamos discutir os que estão abaixo, porque ele é a expressão que está além de tudo. A mesma coisa em relação a Pushkin. Temos Pushkin, vamos discutir os outros. Dostoiévski, Tolstói é sempre abaixo. Mas não tem a menor dúvida. Já que estamos falando de clássicos, eu tenho uma curiosidade que não sei né, se tu consegue nos dar essa dimensão, mas como é que esses clássicos russos são trabalhados nas escolas, por exemplo? Não sei a tua relação assim, com a escola básica, né? Porque no Brasil a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de trabalhar na educação básica alguns livros que nós entendemos como clássicos brasileiros e que nós defendemos a importância desse trabalho, dessa leitura. E a gente enfrenta muitas barreiras em relação a isso, né? E quando se fala em literatura russa, principalmente a gente que tem uma certa intimidade até com as letras, com a literatura, nos vem à cabeça sempre o Dostoiévski, o Tolstói. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho assim de qual é a compreensão que tu tens em relação ao modo como essa literatura russa é trabalhada nas escolas,
ou mesmo das pessoas que não têm uma relação direta com o mundo acadêmico, o mundo escolar, como a literatura é vista, como ela é tratada por essas pessoas. Existe um programa que é passado durante todo o período escolar, no qual uma série de livros tem que ser lidos. Então, além disso, a parte disso, desde o primeiro ano na escola, as crianças são estimuladas a decorar poemas. Pelo menos uma vez por mês, a criança tem que ir perante os seus colegas e recitar um poema que ele decorou. Então, todo russo tem, no mínimo, uma dezena de poemas decorados. Seja ele uma pessoa ligada ou não à literatura, seja uma pessoa ligada ou não à cultura. A literatura não é parte de um grupo privilegiado. A literatura é parte da vida cotidiana, da vida comum. Então, esses clássicos todos, Almas Mortas, Ana Karenina, é, Crime e Castigo, todos eles são lidos no percurso da escola. Não estou falando da universidade, estou falando da escola. E também vários poetas são lidos. Eles são apresentados a um programa cuja leitura é obrigatória. Mas a criança, já em casa, é estimulada pelo universo da leitura através de Pushkin. Os pais sempre dão os contos infantis para serem lidos. Eu lembro que eu estava com uma amiga minha, tinha ido passar o aniversário dela na Dátia, e ela estava se admirando do fato de que a filha estava repetindo frases muito bem sofisticadas. E de onde é que era isso? Eles tinham um brinquedinho eletrônico que tinha contos de fadas. Então a menininha apertava no botão e ouvia o conto de fadas sendo tocado. Eu fui ao aniversário de um amigo meu do trabalho, pessoas que não são do mundo da literatura, pessoas que têm as suas vidas, seus trabalhos e tal. Em determinado momento, a conversa girou em torno de Brodsky. Então, basicamente, é, praticamente todos os russos têm o seu poeta preferido. Ter um conhecimento em relação à literatura não é privilégio, não te faz especial em relação aos demais. E outra coisa que eu observei é que teatro e literatura são expressão de um mesmo mundo. Então, no Brasil, por exemplo, eu me sento com meus amigos do teatro, os meus amigos da literatura. Na Rússia não existe isso. A primeira reunião que eu tive com os colegas do doutorado, a gente estava fazendo aulas de forma à distância. Quando a gente sentou para conversar, a pergunta foi: qual o seu teatro preferido? E todo mundo tinha o seu teatro que tinha visto e tal. Não tem essa coisa também de fazer especial por ir ao teatro, né? Esse acesso à cultura, da base de formação, é algo acessível a todo mundo. Muito bem. Uma das questões eu acho que é interessante de pensar, se tu podes trazer, se tu tem esse dado, esse conhecimento, é a questão do mercado livreiro na Rússia, né? Há grandes editoras, são grandes conglomerados, como é no Ocidente, ou há publicações estatais, como é que funciona? Qual é a dinâmica desse mercado, né? Porque aqui a gente tinha muitas editoras brasileiras e elas acabaram sendo absorvidas por grandes conglomerados, Uhum. a Alfaguara é espanhola, ou uma grande editora brasileira acabou comprando as menores, e a gente fica um pouco reféns desta dinâmica, que é a dinâmica do capital, né? Não é boa Uhum. nem é má, é a dinâmica que existe, né? E na Rússia, como é que funciona isso? Se depende do Estado ou existem pequenas editoras ou grandes editoras? Como é que se dá a distribuição da literatura, de livros na Rússia? Pensando também que é um país continental, né? Uhum.
Eu vou ficar devendo essa porque eu não sei muito em relação ao funcionamento das editoras, mas o que eu poderia falar em relação às livrarias. É, estou falando de um país cuja influência da Amazon é nenhuma, ela não existe aqui. Então, Só, digamos assim, desculpe, quando tu falas não existe aqui, isso é literal? é literal, Ela não manda livros para aí. não tem mercado aqui, ela não existe aqui. Não Interessante. existe, não existe a Amazon. Existem outras. Veja, eu estou num país cujas bases, digamos assim, de comunicação são outras. O principal buscador não é o Google, é o Yandex. Sim. Ah, o principal site de compras não é a Amazon, é Ozon e outros equivalentes. Então, a Netflix basicamente não tem a mesma influência que tem no mundo ocidental. Existem outras plataformas que desempenham trabalhos semelhantes, mas muito mais pulverizado do que, digamos assim, a nossa é, realidade. O fato de não ter, digamos assim, essa relação predatória da Amazon com as livrarias faz com que exista, estou falando mais de Moscou, que é a cidade em que eu moro, São Petersburgo. Bom, eu não viajei tanto pela rua, mas onde eu fui, eu vi várias livrarias de rua. Existem algumas, digamos assim, livrarias em série, né? Mas existe também as locais. E por conta disso, eu acredito que a relação ela é diferente. O russo que trabalha com a literatura vai ter sempre um ponto mais saudosista em relação ao passado. Dizia, antes o país lia mais, antes éramos diferentes. Mas eu acredito, ainda na analogia com o futebol, que é basicamente o que nós fazemos em relação à nossa seleção brasileira. Eu Uhum. lembro, por exemplo, que nós tínhamos um posicionamento muito crítico com a seleção de 2006, por exemplo, que foi a Sim. Copa. Uma seleção maravilhosa. Você tinha ali grandes expressões, Adriano, Kaká, os Uhum. Ronaldos, Roberto Carlos. Eu lembro de eu próprio ter posicionamentos muito críticos em relação aos nossos laterais, o Roberto Carlos e o Cafu, Uhum. que agora eu vejo que eram realmente grandes expressões do futebol de todos os tempos. E eu não Uhum. conseguia ver isso. De modo que eu acredito que aqui ocorre a mesma coisa. Eles não têm uma relação, digamos assim, totalmente plena do que está acontecendo. É evidente que no mundo todo está se passando por um processo de migração em que os apelos audiovisuais ele tem uma importância muito maior do que a escrita, né? É uma relação de mudança de paradigma no mundo todo e aqui não vai ficar incólume a isso. Mas é um país que ainda se lê muito e a literatura desempenha um papel muito importante. É interessante, então, também, né, essa dinâmica sendo diferente, a Rússia ainda siga num caminho muito mais próximo do caminho que nós seguimos anteriormente, né, das livrarias de rua, e talvez eu acho que com as editoras deva passar o mesmo, né, pensando também que o processo político-econômico da Rússia é muito mais tardio, o capitalismo, né? A gente sabe, né? Os anos 90, então certamente seja diferente do mundo ocidental, né? Tô colocando o Mas Brasil aqui no mundo eles tinham ocidental. um patamar realmente, um patamar inalcançável, trilhares de milhões de exemplares que aconteciam na época da União Soviética. Sim. Esse patamar ser alcançado, eu acredito que nunca, em nenhum lugar do mundo mais. Ou seja, o patamar deles era muito elevado, de grande distribuição, de grande tiragem. O que eu vejo em relação ao mundo da poesia é que existem também os grandes poetas, os autores que têm um círculo de produção independente e também um circuito muito grande de prêmios, de residências, de incentivos. É, é,
Basicamente, existem grandes prêmios para faixas etárias. O autor, até os 35 anos, existe um grande prêmio, e esse prêmio coloca o autor num espaço de reputação e o apresenta para o mundo dos leitores. Outra coisa, que é isso desde a Rússia Imperial, a importância das revistas e dos suplementos, dos veículos literários. Ser publicado por essas revistas é um atestado de qualidade. Então, a revista Novo Mundo, a revista Novo Emir, onde em 62 foi publicado Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, do Solzhenitsyn, ainda funciona. Então, ser publicado pela Novo Emir ainda confere ao autor um atestado de qualidade. Então, existem outras publicações que cumprem esse papel, e eu acredito que essas premiações, as residências, os programas, os festivais, as feiras de livros, ajudam a colocar a literatura em evidência, apesar do discurso todo de que não é mais como era antes, o país decaiu, nós não somos mais como éramos. Sim. E pensando aqui na literatura e nas tuas escolhas tradutórias, Astê, tu traduziste o Saulo Machado, né, do OSP. Aqui em Porto Alegre nós tínhamos um bar chamado OSIP, né? Claro que era OSP, só que a gente tinha essa pronúncia, então sempre me dá um problema na hora de pronunciar, né? No OSP Mandelstam. Por que chegou ao OSP? Por que a escolha? E quais foram os desafios dessa tradução para o português, né? Claro, a gente já vai pensar, são dois mundos culturais muito diferentes, talvez a forma, talvez... Mas o que te trouxe alguma dificuldade, se é que houve dificuldade, talvez tu possa dizer, não, foi muito tranquilo, né? E por que tu escolheste o OSP? Osip Mandelstam é um poeta que era o poeta preferido de um grande amigo meu, o José Neumann Pinto. Eu lembro que ele me falou sobre a vida dele, do poema que ele fez contra Stalin e da forma como ele foi preso a partir disso, do fato da mulher dele, a Nadezhda Yakovlevna, decorar parte significativa da obra dele para poder ser salva de possíveis apreensões do regime. Então, toda essa história me fascinava. Então, quando eu pude ler em russo, foi o primeiro autor que eu quis ter contato, e trabalhei basicamente nesse poema, que acabou sendo chamado Epigrama de Stalin, apesar de não ser um epigrama, categoricamente não ser um epigrama, e não ter essa denominação. Esse nome foi dado pela viúva nas suas memórias. O Osip Mandelstam, um autor que acabou sendo muito mais conhecido por conta das memórias que foram publicadas na década de 60 pela sua viúva, Nadezhda Yakovlevna. Os 3 volumes de memórias ganharam o título de Contra Toda Esperança, uma sacada dos editores americanos, embora não haja nenhuma relação direta com o título original, uma brincadeira com o nome da Nadezhda, que Nadezhda em russo é esperança, né? Então, Contra Toda Esperança. E esse poema foi muito difícil porque ele é um texto difícil para os nativos em russo. Ele tem neologismos, ele tem um final truncado, e para poder traduzir esse poema eu tive que me valer da fortuna crítica em torno desse texto, que é considerado um dos maiores poemas do século XX, e um poema que foi uma sentença de morte. Quando ele recitou esse poema para o Boris Pasternak, ele falou o seguinte: eu peço que você não leia esse poema mais para ninguém, que eu não quero tomar parte do seu suicídio. Isso não tem nada a ver com literatura. É um ato de suicídio. E existe uma análise desse poema que eu acho muito forte, que é a do Mikhail Kasparov, um dos grandes estudiosos da poesia russa,
que ele disse que o Mandelstam escreveu esse poema como uma espécie de ato de suicídio, que ele queria fazer uma grande confrontação com o poder, com o qual ele não concordava, se sacrificar e entrar para a história da literatura. Mas o que ocorre com o Osip Mandelstam foi o que ocorreu com o Dostoiévski, que foi perdoado pelo Tsar nas últimas horas, e em ambos os casos isso redundou numa reviravolta na alma de cada um deles, né? Depois desse poema em Voronezh, o Mandelstam vai escrever uma ode a Stalin. Enfim, é um poema que ilustra muito bem a conversa, uma das últimas conversas que ele teve com a esposa, a Nadezhda, quando ele estava indo embora na sua segunda prisão, percurso no qual ele faleceu, no caminho para Vladivostok, que ele disse: não se preocupe, somente nós respeitamos a poesia, só na Rússia que se mata por um poema. Então esse poema podemos dizer que foi o poema que o matou. Muito bem, então acho que nós não podemos encerrar esse episódio sem ouvir um pouquinho a voz do Asche Basílio. Num poema, nós gostaríamos então que tu lesse para nós um trecho, um poema em Uhum, russo e depois a tua tradução, por gentileza. uhum. Vou ler em russo agora. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. Где хватит напор разговорца, там припомнит кремлевского горца. Его толстый палец, как черви жирные, слова, как пудовые гири верны. Таракани смеются усища и сияют его голенища, а вокруг него сброд кольшей вождей, он играет услугами поле людей. Кто свистит, кто мьючит, кто хнычет, он один лишь бабачки тычет, как подкову кует, за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бров, кому в глаз, что не каз у него, то малина e широкая грудь осетина. Agora a minha tradução. Nós vivemos sem estar mais sentindo o país. A 10 passos não se ouve o que nossa voz diz. Meia prosa e já basta que lembrem o matuto da serra no Kremlin. Os seus dedos são vermes sebentos obesos, as palavras fiéis como a marca dos pesos. Bigodões de barata sorrindo e os coturnos brilhando de lindo. Mas lhe cerca a ralé dos chefes cabeçudos. Ele brinca com os seus zumbis de faz tudo. Um que chora, um que mia e soluça, ele bicho papoa e cutuca, como casco de ferro, ato em ato, ele atesta em um olho, em um cílio, em um pubis, na testa, toda pena de morte, uma mora, peito largo de quem vem da Geórgia. Este foi o Epigrama de Stalin. Conhecido como epigrama de Stalin, embora nem seja epigrama e não tenha tido essa denominação pelo próprio autor, mas em função da fama que o poema adquiriu, fiquemos com o epigrama de Stalin. Perfeito. E a gente percebe essa musicalidade, né? Mesmo quando tu estavas declamando em russo, eu não entendo uma palavra, mas parece que eu estava sendo levada pelo poema, assim. Então, a tua voz também eu acho que dá um apoio importante, né, para esse ritmo todo. Por coincidência, esse poema ele tem um andamento musical e eu consegui cantá-lo na viola nordestina. Tanto o poema em russo como a minha tradução, na medida em que eu tentei o máximo possível preservar a música. Então foi possível ter um vídeo meu no Instagram em que eu canto o poema em russo e a minha tradução. Então, nós agradecemos muito a presença do nosso convidado, Asche Basílio, e hoje ficamos por aqui. Não esqueçam de nos seguir pelas redes sociais, acompanhem o Sopro no Twitter, Sopro Podcast, no Instagram, Sopro Podcast e no Facebook, Podcast Sopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube, então se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Abraço e até o próximo episódio.